Olha aí. Marcondes, necessitando de dinheiro para comparecer a uma festa num bairro em que residia, decide subtrair R$ 1.000 do caixa do açougue de propriedade de seu pai. Para isso, aproveita-se da ausência do seu genitor, que, naquele dia, comemorava seu aniversário de 63 anos, para arrombar a porta do estabelecimento e subtrair a quantia em espécie necessária. Analisando a situação fática, é correto afirmar. E aí, galera? E aí? O camarada precisando de uma grana para ir numa festa, ele estava sem grana, ele vai no açougue do pai, arromba o açougue e subtrai de lá a quantia de R$ 1.000. E aí? Ele cometeu algum crime? O nosso amigo Marcondes responderá por algum crime? Ele cometeu algum crime? Presta atenção. Você tem que se lembrar das imunidades. Nós temos imunidade absoluta e nós temos imunidade relativa. E nós temos as excludentes das imunidades. Isso é muito importante. Olha aí, presta atenção. No artigo 181 do Código Penal, nós temos a chamada imunidade absoluta. Tá? Nós temos a chamada imunidade absoluta. Tá? Imunidade absoluta. Quando é que vai ocorrer a imunidade absoluta? Vamos lá. Olha aí. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo de, primeiro, do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Olha aí. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, ocorrerá a imunidade absoluta, ou seja, o indivíduo ficará isento de pena. Por exemplo, o marido vai lá na bolsa da esposa e subtrai uma grana. Ou a esposa vai na carteira do marido e subtrai uma grana. O marido não vai ser isento de pena, a esposa vai ser isenta de pena. Apesar de terem cometido um crime, eles não serão apenados. Eles não serão apenados. Tá? Também é isento de pena o filho que comete um crime contra o pai. Um crime contra o patrimônio contra o pai. Então, se o filho vai lá na carteira do pai e subtrai um dinheiro, o neto vai lá na carteira do avô e subtrai um dinheiro, apesar de cometer um crime, ele será isento de pena. Ele será isento de pena. Professor, então presta atenção, lembrei. Show de bola. O Marcondes era filho do camarada, ele foi lá e subtraiu R$ 1.000 do pai. Então ele não cometeu crime. Quer dizer, ele cometeu o crime, mas ele vai ser isento de pena. Ele vai ser isento de pena. Só que aí tem um detalhe, que é o 183. E eu vi um monte de gente aí, respondendo letra A. Olha o 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Galera, olha esse aqui, ó. Se o crime é praticado contra pessoa igual ou superior a 60 anos. Quantos anos o pai tinha? Ó, quantos anos o pai tinha? 63 anos. Ou seja, o pai era maior de 60 anos, nesse caso a imunidade será excluída. O Marcondes não tem imunidade, não. Tá? Cuidado.
Cuidado. Olha aqui no 182. O que eu tenho no 182? A imunidade relativa. Eu tenho a imunidade relativa. Olha só. Imunidade relativa. Ó. Somente se procede mediante representação. Mediante representação. Se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo, olha lá, do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Olha o 2 aqui, ó. Irmão. Presta atenção. Se um irmão subtrai dinheiro do outro, o irmão que subtraiu só poderá ser punido se o irmão vítima apresentar a representação. Tem que ter representação, tá? O que eu chamo de detalhe para vocês é do 3. Há também imunidade entre o tio e o sobrinho, mas eles têm que morarem juntos, ó, tem que ter coabitação. Então, se o sobrinho subtrai uma grana do tio e eles morarem juntos, para o sobrinho ser punido, o tio tem que representar. Então, presta atenção no que eu vou te falar. No artigo 181, eu tenho a imunidade absoluta. Eu tenho a imunidade absoluta. Tá? Ou seja, apesar do indivíduo praticar um crime, ele será isento de pena. No 182, eu tenho a imunidade relativa. Tem que ter representação. E no 183, eu tenho as hipóteses em que essas imunidades serão excluídas. Tá? E aí, eu chamo a atenção de vocês para o primeiro aqui também, ó. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, não há imunidade. Então, vai ter imunidade absoluta ou relativa se for um crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça. Ou seja, se o filho roubar do pai, não tem imunidade. Se o neto roubar do avô, não tem imunidade. Se a esposa roubar do marido, não tem imunidade. Porque o roubo é com violência ou grave ameaça. Tranquilo? Então vamos lá. Eu acho que agora a gente consegue resolver isso aqui. Olha lá. Marcondes não será condenado pela prática de crime, pois é isento de pena, em razão da escusa absolutória. Galera, essa está errada. Se o pai dele fosse menor de 60 anos, se o pai dele tivesse menos de 60 anos, a primeira estaria correta. Tá? Mas como ele tinha mais de 60 anos, exclui a imunidade. Olha a letra B. Marcondes deverá responder pelo crime de furto de coisa comum, por ser herdeiro de seu pai. Galera, coisa comum, herdeiro, é se o pai tivesse o quê? Morrido, tá? Se o pai tivesse morrido, tudo bem, mas o pai não tinha morrido. Se o pai ainda está vivo, não há herança, só tem herança quando a pessoa morre. Beleza? A B está incorreta. C. Marcondes deverá responder pelo crime de furto qualificado. Olha a resposta aí, ó. Qualificado pelo arrombamento. Ok? Furto qualificado pelo arrombamento. Tá bom? Olha a letra D. Marcondes deverá responder pelo crime de dano e furto simples em concurso formal. Galera, ele queria era subtrair, né? Se ele queria subtrair, ele vai responder pelo crime de furto qualificado pelo arrombamento. Beleza? Tá aí. Um detalhe, a idade induziu a maioria a erro. Leia com atenção a questão, tenha em mente e preste atenção nos detalhes. Tá? O detalhe da idade induziu a maioria a erro, então cuidado.
tem gente que não sabe nem que existe imunidades, tá? Só para você ter uma ideia. Tem gente que não sabe nem que existem essas imunidades. Tranquilo? Então, esses artigos 181, 182 e 183 são de fundamental importância aí para vocês, tá? São de fundamental importância aí para vocês. Beleza? Galera, olha só. Quem já me acompanha sabe que eu sempre resolvo as questões e indico artigos. Você que está aqui pela primeira vez, pega um caderninho, uma folha e vá fazendo as suas anotações, principalmente os artigos que eu estou dizendo para vocês. Tá? Por quê? Porque são artigos que têm uma maior probabilidade de cair na sua prova. E você tem que estar ligado nesses artigos. Tá? Então, acompanhe a aula, pega um caderno, uma folha, pega uma caneta, faça as suas anotações e anotem os artigos que eu estou fazendo referência para vocês, para que depois você possa estar analisando, lendo eles novamente. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Olha lá. Nos estritos termos do Código Penal, aquele que faz ligação clandestina de energia elétrica junto a poste instalado na via pública e a utiliza em proveito próprio. Tá? Em proveito próprio. Galera, ligação clandestina de energia, vamos traduzir isso aqui? É o chamado gato. É o chamado gato, tá? Professor, tem algum bizu para a idade de 60 ou 70? Depende, né, Lu? Bizu em que sentido? Tá? Aqui, a imunidade é maior de 60. Não tem nada de 70 aí, não. Beleza? Olha aí. O camarada colocou um gato, tá? O camarada colocou um gato, instalou um gato, tá? E está utilizando a energia em proveito próprio. E aí? E aí? O que o artigo 155 fala? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel. E aí? A lei, a energia é coisa móvel? A energia elétrica é coisa móvel? Pode o indivíduo subtraí-la? E aí? E aí? Turma, olha o que diz o artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. 155, parágrafo 3º do Código Penal. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Tá? Então, se o indivíduo meter um gato lá no poste e está subtraindo em proveito próprio, ele está cometendo o quê? Ele comete fato típico equiparado a furto. Tá? Ele comete fato típico equiparado a furto. E aí eu vi alguns aqui falando que é estelionato. Vou dar o bizu aqui do estelionato para vocês. Presta atenção. Se falar que o camarada está fazendo um gato, que ele fez uma ligação clandestina, é gato. Gato é furto. Não tem conversa. Gato é furto. Tá? Ligação clandestina, gato, em proveito próprio, é o quê? Furto. Furto. Agora, imagine o seguinte. Imagina que o indivíduo, ele instalou um dispositivo no padrão. Ele instalou um dispositivo no padrão em que ele gasta mais energia e o padrão mede menos energia. Então, por exemplo, ele gastou 100 e o padrão só marcou 20. Beleza? Não sei se dá para vocês entenderem. Ele instalou um aparelhinho no padrão dele, tá? Em que ele gasta mais do que realmente está marcando.
E aí? E nesse caso, é furto? Não. Nesse caso, não é furto. Perceba, eu tenho a fraude, que é justamente esse aparelho. Com essa fraude, eu vou induzir o terceiro, que é a CEMIG, a erro. Tá? A erro. Induzindo ela a erro, eu tenho uma vantagem econômica em prejuízo alheio. Ou seja, nesse caso, é estelionato. Beleza? Mas falou ligação clandestina, falou gato, pode ir tranquilo no crime de furto. Pode ir tranquilo no crime de furto. Beleza? Pode ir tranquilo aí no crime de furto. Tá? Tá perguntando, e sinal de TV? Galera, não vai no sinal de TV não, porque tem muita decisão que sim e decisão que não. Não tem um entendimento pacífico ainda, tá? Então, para a nossa prova, é energia elétrica. Só energia elétrica. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, você estava bem tranquila, tá? Se é uma ligação clandestina é o gato, se é o gato é furto. É furto justamente pelo parágrafo 3º do artigo 155. Pelo parágrafo 3º do artigo 155. Tá bom? Beleza, vamos lá. Roberto, com 23 anos de idade, subtraiu para si um aparelho celular avaliado economicamente em R$ 900, pertencente a seu pai, Alberto, de 63 anos de idade, e em seguida vendeu por R$ 200 para Felipe, o qual sabia que o aparelho não custava tão barato. Considerando a situação hipotética acima descrita, assinale a opção correta no referente aos crimes contra o patrimônio. Galera, aqui eu tenho o Roberto e eu tenho o Felipe. O Roberto subtraiu o telefone do pai. O Felipe comprou o telefone por um valor menor. Sabendo. O Felipe comprou por 200, sabendo que ele custava mais. Ele sabia que o aparelho não custava tão barato. A questão está falando isso. Vamos às alternativas? Letra A. Roberto é isento de pena por ter praticado o crime contra ascendente, ocorrendo assim uma escusa absolutória legalmente prevista. Olha a idade de novo, 63 anos. Se é 63 anos, não tem escusa absolutória não, tá? Não tem escusa absolutória não. B. Felipe praticou o crime de receptação culposa, mas será isento de pena em face da extensão da escusa absolutória aplicável a Roberto. Primeiro, não tem escusa para Roberto. E segundo, essa escusa, se tivesse essa escusa, ela não se estenderia ao Felipe. Então, tem dois erros aí. Tá? C. Roberto praticou, em tese, crime de furto. E Felipe, receptação culposa. Por quê? Pela desproporção entre o valor e o preço do aparelho celular. Deveria presumir ter sido obtido por meio criminoso. Bingo, a letra C está correta. Tá? O Roberto, ele praticou o crime de furto porque não vai ter escusa absolutória. Não tem escusa absolutória, tá? E o Felipe que cometeu o crime de receptação. Ele adquiriu, a questão é clara, ele adquiriu por 200, sabendo que aquele aparelho não custava tão barato.
Se ele sabia que não custava tão barato, ele deveria ter imaginado que se tratava de produto de crime. Se tratava de produto de crime. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o artigo 180, parágrafo 3º, tá? Que fala sobre o crime de receptação. Adquirir ou receber coisa por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço. E foi aqui, aqui tem uma desproporção entre o valor e o preço que ele comprou, tá? Ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se por meio criminoso. Detenção de 1 mês a 1 ano, multa ou ambas as penas. Galera, aqui eu tenho o crime de receptação culposa. E, aqui a culpa é presumida. Aqui a culpa é presumida. Como assim, professor? A culpa é presumida, galera? Se ele comprou um aparelho por 200, sabendo que aquele aparelho não custava esse valor, sabendo que aquele aparelho custava mais caro, nós vamos presumir a culpa dele. A culpa será presumida. Por quê? Porque ele deveria presumir que aquele telefone, como estava sendo vendido mais barato, tratava-se de produto de crime. Tratava-se de produto de crime. Então, muito cuidado, porque isso acontece demais. Você entra no OLX aí, procura aí um iPhone qualquer. Você vai achar iPhone lá por menos da metade do preço. Você vai lá e compra. Comprei. Você comprou? Você está cometendo o crime de receptação culposa. Professor, mas eu não sabia que aquele produto era produto de crime. Tudo bem, mas você deveria presumir. Você deveria presumir que era produto de crime. Por quê? Porque o valor dele é 2 vezes mais caro do que você comprou. É 2 vezes mais caro do que você comprou. Tá? Então, cuidado com o tal do OLX. Cuidado com produtos aí com valores muito baixos. Primeiro, porque muitas vezes você não vai nem receber o produto porque o produto não existe. E segundo, porque se o produto existir, fatalmente ele será produto de crime. Então, cuidado com esse crime de receptação culposa. Tá bom? Então, olha aí, a letra C está correta. Olha a letra D. Se Felipe revender o aparelho celular para Frederico, este não responderá por crime algum, pois não se pune a receptação de coisa já receptada. Está aqui o erro, tá? Está aqui o erro. Está aqui o erro. É claro que se pune receptação da receptação. Imagina que o Felipe comprou por 200. Ele vai lá ele chega para o Frederico, eu estou com esse telefone aqui, eu te vendo por 300. 300 ainda está muito abaixo do valor dele. Se ele compra, ele também responde por receptação culposa. Não é porque o produto já era receptado que ele não responde por receptação. Responde, sim, pela receptação, normalmente. Tá? Então, pode ter, sim, receptação da receptação. Dá um exemplo de receptação que não seja culposa. Te dou. Como é que você chama? Jaina, tá vendo esse celular aqui? Acabei de furtar ele ali na esquina. Eu te vendo ele por R$50. Você quer comprar? Quero comprar. Receptação dolosa. Você comprou um produto sabendo que aquele produto era produto de crime. Tá? Você comprou aquele produto sabendo que aquele produto, tá? Sabendo que aquele produto era produto de crime. Aí é receptação dolosa. Na receptação culposa, o agente não sabia que era produto de crime, mas deveria presumir. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro aí, tá? Então, a letra D está incorreta porque pune-se sim receptação da coisa já receptada. Letra E. Roberto
Roberto não responderá por crime algum em face da aplicação do princípio da insignificância, já consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, como aplicável aos bens avaliados em até R$1.000. Olha aqui uma pegadinha de prova muito grande. Olha aqui uma pegadinha de prova muito grande. E qual que é a pegadinha? Presta atenção. Para a aplicação do princípio da insignificância, não tem um valor estabelecido. Não há valor estabelecido. Ou seja, se o produto tem valor menos que R$1.000, aplica-se o princípio da insignificância. Não existe isso. Não existe valor. Não existe valor. Tá? Para aplicar o princípio da insignificância, deve ser observados os requisitos objetivos, os requisitos subjetivos e o valor da coisa, tudo em conjunto. Tá? Não vai se levar em consideração somente o valor do objeto, não. Porque se você levar em consideração somente o valor do objeto, fatalmente você será induzido a erro. Fatalmente você será induzido a erro. Beleza? Então, olha lá. Por estabelecer um valor de R$1.000, a letra E está incorreta. Então, a 3, a resposta correta é a letra C de casa. Letra C de casa. Beleza? Vamos lá. Analise o caso a seguir. Após terem subtraído significativa quantia de dinheiro de um estabelecimento comercial, mediante grave ameaça, objetivando a detenção da res furtiva e a impunidade do crime, os agentes efetuaram disparos de arma de fogo contra policiais militares que os aguardavam na porta do estabelecimento. Embora não tenham conseguido fugir da ação policial e nem atingir nenhum dos milicianos, os agentes atuaram com evidente ânimos necante. O que é ânimos necante? Dolo de matar. Dolo de matar. Tá? Dolo de matar. Em relação aos policiais. Conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nesse caso ocorreu. Os indivíduos foram para um estabelecimento subtrair dinheiro, subtrair uma grana. Eles foram para o estabelecimento com a intenção de subtraírem dinheiro. Subtraíram o dinheiro, mas no momento em que eles estavam saindo, apareceu quem? A polícia. Apareceu a polícia. Tá? Apareceu a polícia. Aí, o que eles fizeram? Eles sacaram as armas e atiraram nos policiais com a intenção de matar os policiais. Com a intenção de matar os policiais. Só que não atingiram os policiais. Só que não atingiram os policiais. Tá? Então, esse é o caso. Eles foram para lá com a intenção de subtrair uma grana. Eles subtraíram uma grana, mas no momento que eles estavam indo embora, a polícia apareceu, eles sacaram as armas, atiraram nos policiais. Não matando nenhum policial. Beleza? Aí eu te pergunto, qual crime eles cometeram? Qual crime eles cometeram? Letra A. Roubo consumado em concurso material com homicídio tentado. Roubo tentado em concurso material com resistência. Latrocínio consumado, latrocínio tentado. E aí? E aí? Eu vou entregar uma coisa aqui para vocês. É o TOD de hoje. É o todinho. Eu vou entregar aqui uma explicação para você sobre o crime de latrocínio, que você nunca mais vai se esquecer dela. Presta atenção. O latrocínio
o latrocínio é o chamado crime complexo. Latrocínio, seu nome, tá? Latrocínio, ele é chamado de crime complexo. Por que que ele é chamado de crime complexo? Porque ele é formado por dois tipos penais. Ele é formado pelo crime de roubo mais o homicídio. Tá? Então, o latrocínio, ele é um crime complexo, formado pelo crime de roubo e pelo crime de homicídio. Não existe latrocínio no Código Penal. Se você procurar em todos os artigos do Código Penal, você não vai encontrar lá latrocínio. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar roubo com resultado morte. O roubo com resultado morte deu-se o nome de latrocínio, popularmente. Tudo bem? Beleza. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Qual que era a intenção dos agentes? Carla, roubo seguido de morte, não. É errado falar isso, tá? Porque o indivíduo ele pode matar e depois subtrair, que mesmo assim é latrocínio, tá? Latrocínio é roubo com resultado morte, tá? Roubo com resultado morte. Presta atenção na questão aqui, galera. Qual que era a intenção dos agentes? Qual que era a intenção deles? Qual que era o dolo? O dolo era de subtrair. O dolo era de subtrair. Como é que esses indivíduos vão responder pelo crime de homicídio? Eles não tinham a intenção de matar, não. Eles não foram para lá com a intenção de matar, não, galera. Eles foram para lá com a intenção de subtrair o dinheiro. A intenção era subtrair o dinheiro. Só que depois da subtração, a polícia apareceu. Aí que veio a intenção de matar. Mas se eu tenho roubo com resultado morte, roubo com a intenção de morte, eu tenho o crime de latrocínio. Eles foram para lá para subtrair a grana. Eles não foram para matar ninguém. O dolo era subtrair. Mas aí os policiais chegaram e atrapalharam. Chegaram e atrapalharam. Aí sim eles atiraram para matar. Aí sim. Mas a intenção não era matar, a intenção era roubar. Presta atenção então aqui agora. Roubo e homicídio. Presta atenção. Quando o roubo é tentado... Quando o roubo é tentado, não. Vamos fazer aqui. Quando o roubo for consumado e o homicídio for consumado, o latrocínio será consumado. Presta atenção. Quando o roubo for tentado e o homicídio for tentado, o latrocínio será tentado. Galera, tem muita gente que não sabe nem que há possibilidade do latrocínio tentado. O latrocínio é crime contra o patrimônio. 157, parágrafo 3º. Presta atenção. Tem gente que nem sabe que existe a possibilidade de latrocínio tentado. E tem, tá aí, ó. Se o roubo é consumado, o homicídio é consumado, o latrocínio é consumado. Se o roubo é tentado, o homicídio é tentado, o latrocínio é tentado. Presta atenção aqui agora. Se o roubo é tentado e o homicídio é consumado, o latrocínio é consumado. Se o roubo é consumado e o latrocínio é tentado,
e o homicídio é tentado, o latrocínio é tentado. Galera, com essa tabela aqui, vocês resolvem todas as questões de latrocínio. Todas. Presta atenção. Eles foram lá subtrair. Só que eles não conseguiram subtrair. Então, o roubo foi tentado. Eles atiraram para matar. Matou alguém? Não. Então, o homicídio foi tentado. Se eu tenho roubo tentado, homicídio tentado, o latrocínio é tentado. Tá? O latrocínio é tentado. Agora, eu quero que você preste atenção aqui, ó. Roubo tentado, homicídio consumado. Como assim, professor? Como assim? Imagina que eles foram lá subtrair o dinheiro. Subtraíram. Tá? Só que na hora que eles estavam indo embora, a polícia apareceu. Eles atiram, matam os policiais e vão embora sem o dinheiro. Eles foram lá para subtrair, a polícia chegou, eles mataram os policiais e foram embora sem o dinheiro. O roubo foi tentado, o homicídio foi consumado, o latrocínio é consumado. Professor, como que o latrocínio é consumado? Como que o latrocínio é consumado, galera? Cuidado com isso aqui, porque a maioria vai errar aqui. E eu vou logo te dar o bizu, vou logo te dar o TOD. Quando nós estivermos falando de crime de latrocínio, olha só o crime de homicídio. Esquece o roubo, esquece o objeto, esquece. Então, imagina, se a vítima morreu, o latrocínio é consumado, mesmo que o agente não tenha levado os objetos. Se ele não conseguiu levar os objetos, mas a vítima morreu, é latrocínio consumado. Se a vítima não morreu, se ele levou ou não levou os objetos, não faz diferença. Se a vítima não morreu, é tentativa de latrocínio. Qual que é a lógica aqui, galera, para você entender? Qual é o bem que tem maior validade, a vida ou o patrimônio? A vida. Então, nós vamos dar maior atenção para a vida, que é o bem de maior valor. Então, se a vítima morrer, independentemente se levou ou não levou o bem, o latrocínio é consumado. Se a vítima não morreu, independentemente do indivíduo ter levado ou não ter levado os bens, o latrocínio é tentado. Tá bom? Com esse quadro aí, não erra, te garanto. Com esse quadro aí, não erra. Beleza? Agora fica fácil. Olha lá. Letra A. Roubo consumado em concurso material com homicídio. Não tem como ter homicídio porque eles não tinham a intenção de matar. Roubo tentado em concurso material com crime de resistência. Não tinha nenhuma ordem legal, galera. Agora, latrocínio consumado ou latrocínio tentado? Galera, latrocínio tentado, porque não teve a morte. Latrocínio tentado, porque não teve a morte. Beleza? Latrocínio tentado, porque não teve a morte.
Tranquilo. Tranquilo. Agora eu quero ver se vocês entenderam essa bagaça aqui mesmo. Quem tiver tirar o print, tira o print. Pode tirar o print. Eu quero ver se vocês entenderam mesmo. Vamos lá. Olha aí. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode-se afirmar relativamente ao crime de latrocínio. Vamos lá. Letra A. Não é admitida a figura da tentativa. Olha a tentativa aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Aqui e aqui. Beleza? É possível ter tentativa de latrocínio? Sim. Então a letra A está incorreta. Olha a letra B. Se o agente não consegue subtrair a coisa alheia móvel, mas mata a vítima, responde por latrocínio consumado. Galera, se 10 alunos pegarem essa questão, 11 vão errar. Eu garanto para vocês. Se 10 pegarem essa questão para resolver, 11 vão errar. Só vocês que não. É o Todd. É o Todinho. Tá? É o Todinho. Vamos lá. Letra C. Se o agente não consegue subtrair a coisa alheia móvel, mas mata a vítima, responde por latrocínio tentado. A maioria marcaria a letra C. A maioria esmagadora marcaria a letra C. E a letra C está incorreta. A letra C está incorreta. Tá? Letra D. Se o agente consegue subtrair a coisa alheia móvel e fica com ela por pouco tempo, em razão de ser flagrado pela polícia, mas mata a vítima, responde por latrocínio tentado. Ó. Se matou a vítima, o latrocínio é consumado. Se mata a vítima, o latrocínio é consumado. Tranquilo? Quero ver se vocês entenderam de verdade mesmo. Olha aí. Me fala aí. Me fala aí. Vamos ver. Antônio, munido de arma de fogo, atira em Paulo, matando-o com o propósito de roubar o seu carro. Contudo, logo após assumir a direção de veículo para empreender fuga, Antônio colide com um carro que vinha na direção oposta e acaba sendo preso. Qual foi o crime cometido por Antônio? Diga aí para mim. Deixa eu ver se vai rolar isso aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão tomando Todd mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que maravilha. E pelo visto, o Todd está gelado. Né? Show de bola, galera. Show de bola. Show de bola. Viu? Aquele quadro, você não erra mais questão nenhuma. Presta atenção. Olha lá. Antônio munido de arma de fogo. Atira em Paulo matando-o. Beleza. Mas o que a questão fala? Com o propósito... Qual que era a intenção dele? O propósito? Roubar o seu carro. Lembra quando eu disse que latrocínio é roubo seguido de morte? Está errado? Está errado. Porque aqui ele matou para depois subtrair. Ele matou para depois subtrair. E mesmo assim caracteriza o crime de latrocínio. Por quê? Porque a intenção dele não era matar. Ele matou para subtrair. Latrocínio. Latrocínio. Professor,
Mas espera aí. Ele subtraiu o carro, mas não conseguiu levar o carro. Não interessa. Qual é o bem de maior valor? A vida. Então, se a vítima morre, mesmo não tendo levado o objeto, o crime é latrocínio consumado. Ó. Latrocínio consumado. Latrocínio consumado. Não tem para onde correr, não, galera. Latrocínio consumado. Pega esse quadro, faz ele bonitinho, prega na parede, no espelho, mas não prega para enfeitar, não, tá? Prega num lugar em que você vai ler esse quadrinho pelo menos 3 vezes no dia, até o dia da prova. Tá? Pelo menos 3 vezes no dia até o dia da prova. Não tem erro, galera. Não tem erro. Aquele quadrinho é Todd. É o Todinho. Tá? É o Todinho. Tranquilo? Não erra mais. Você pode pegar qualquer questão de latrocínio que você não erra mais nunca. Nada. Zero. Com aquele quadro. Tranquilo? Vamos lá. Seguindo. A e B, agindo de comum acordo, apontaram revólveres para C, exigindo a entrega de seus bens. Quando B encostou sua arma no corpo de C, este reagiu, entrando em luta corporal com A e B, recusando a entrega da res furtiva. Nesse entrevere, a arma portada por B disparou e o projétil atingiu C, que veio a falecer. Seguindo-se a fuga de A e B, todavia, sem levar coisa alguma de C. Esse fato configura, me diga aí. Esse fato configura qual crime? A e B, com a intenção de subtrair, apontaram as armas, pá, C reagiu, eles começaram a brigar, B atirou e matou C. B atirou e matou C. E eles foram embora sem levar os bens. E aí? Decepciona não, meu povo maravilhoso. Olha aí para você ver. Que lindo isso, hein? Isso é maravilhoso. Galera, letra A, roubo tentado e lesão corporal seguida de morte. Galera, em nenhum momento fala aqui que ele queria lesionar, não. Em nenhum momento falou que A e B queria lesionar. Pelo contrário, falou que eles queriam o patrimônio. Então, não há que se falar em crime de lesão corporal. Roubo tentado e homicídio consumado. Em nenhum momento falou que eles tinham a intenção de matar. Tá? Mas eles tinham a intenção do patrimônio. Mas acabaram resultando na morte. Olha lá. Latrocínio. Não pode ser homicídio. Por quê? Porque não diz que eles tinham a intenção de matar. Letra C, latrocínio. Tá? Não erra. Aquele quadro, na parede, no espelho, na porta do guarda-roupa, em um local que você vai ler pelo menos 3 vezes ao dia, se cair na sua prova, não erra mais. Tá? Não erra. E eu vou te... Galera, eu garanto, se cair uma questão de latrocínio na prova, poucos vão acertar. Pouquíssimos vão acertar. Beleza? Olha aí. O funcionário público
que, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtrai um automóvel de um particular, utiliza-o para viagem de turismo e depois o abandona em frente à residência da vítima. Comete qual crime? Funcionário público pegou sua arma de fogo, apontou, subtraiu o veículo, viajou com o veículo, depois colocou o veículo na frente da casa da vítima. E aí? E aí? Que crime ele comete? Essa questão aqui é uma questão que queria te induzir a erro. É uma questão que queria te induzir a erro. E já tem gente caindo aí no erro. Tá? Olha só. Presta atenção. Presta atenção. Quando o indivíduo ele está com uma arma de fogo, e eu tenho aqui uma grave ameaça. Se eu pego essa grave ameaça e ele subtrair, que crime eu tenho aqui, galera? Eu tenho um crime de roubo. Não é isso? Não é isso? Ele estava armado. Grave ameaça. Subtraiu, mediante grave ameaça, o crime é de roubo. O crime é de roubo. Tá? O crime é de roubo. O crime é de roubo. Só que ele foi lá e entregou o veículo. Galera, não existe roubo de uso. Não existe. Não existe roubo de uso. O que existe é o chamado furto de uso, que é um fato atípico. Tá? Isso aqui existe. Isso aqui não existe. E era justamente aqui que a questão queria te induzir a erro. Uai, ele usou e devolveu. Sim, mas o crime que ele praticou foi o crime de roubo e não de furto. Se ele tivesse subtraído sem violência ou grave ameaça, tivesse usado e devolvido, aí tudo bem. Aí estava configurado o furto de uso, que não é crime. Furto de uso, que não é crime. Só que ele usou uma arma de fogo. Se ele usou uma arma de fogo, não é furto, é roubo. E não existe roubo de uso. Beleza? Não existe roubo de uso. Tudo bem? Então, se não existe roubo de uso, a letra A não pode ser. A letra A não pode ser. Letra B, roubo simples. Roubo simples. Letra C, peculato. Olha aqui. Por que colocou peculato? Porque fala que o crime foi praticado por funcionário público. Só que no peculato você tem que lembrar dos verbos. Apropriar e desviar. E aqui ele subtraiu. Por isso que não pode ser peculato. Não pode ser peculato
Porque para caracterizar o peculato, o verbo é apropriar ou desviar. Ele subtraiu, então não pode ser o peculato. Tá? Aí nós vamos ficar entre o roubo simples, roubo com aumento de pena e o roubo qualificado. Galera, foi com arma de fogo. Se foi com arma de fogo, não pode ser roubo simples, não. Não pode. Eu sei que a maioria marcaria roubo qualificado, não vai marcar mais. Sabe por quê? Outro TOD que eu vou entregar aqui para vocês. Outro. Presta atenção. O roubo, ele só é qualificado em duas situações. Primeira, resultado. Lesão corporal grave ou quando o resultado é a morte. Pronto. Olha aí. Olha aí. O roubo, ele só vai ser qualificado quando o resultado for uma lesão corporal grave ou o resultado for morte. Então, perceba, foi um roubo portando uma arma de fogo. Galera, isso é um roubo com aumento de pena. Isso é um roubo com aumento de pena. O roubo com aumento de pena. Você nunca mais vai esquecer isso também. Depois que você anotou isso, você não erra. O roubo, ele só é qualificado em duas situações. O furto são várias qualificadoras. O roubo, só duas qualificadoras. Resultado, lesão corporal grave ou quando o resultado for a morte. O roubo só é qualificado nessas duas situações. Tá bom? Então, se o indivíduo praticou um roubo armado com uma arma de fogo, eu tenho um crime de roubo com uma causa de aumento de pena. Beleza? O roubo com a causa de aumento de pena. Tranquilo? Maravilha. Maravilha. Mais um aí para vocês, viu? Mais um aí para vocês. Olha só. Eu fico sem entender. Só abrindo parênteses aqui. Eu fico sem entender porque eu recebo muitas perguntas lá no meu Instagram. E outro detalhe. Todos os dias eu abro uma caixinha lá no meu Instagram para que você possa perguntar o que você quiser. Eu vou tirar suas dúvidas lá. Galera, olha só, porque eu não entendo. Todo dia você tem a possibilidade de ter uma mentoria comigo. Como? Coloca a sua pergunta lá na minha caixinha do Instagram que eu vou te responder. Eu mesmo respondo. Aí eu fico sem entender quando o aluno me manda uma mensagem assim, professor, queria muito estudar para esse concurso, mas eu não vou estudar porque eu não tenho condições. Como é que é? Como é que é mesmo? Você não tem condições? Se você não tem condições de pagar um curso, uma mentoria, eu até entendo. Mas você não conseguir estudar por falta de dinheiro, galera, eu estou cobrando alguma coisa de vocês para estar aqui? Nada. Você vai lá no meu Instagram, coloca uma pergunta lá. Eu cobro para responder essa pergunta? Nada. E não sou eu que estou fazendo isso não, galera. Se o indivíduo procurar, ele vai achar muito material de qualidade de graça na internet. Ou seja, o indivíduo não estuda porque ele não quer, é um preguiçoso, é um fracassado. Aí ele fica usando da situação financeira dele como uma muleta, como uma desculpa. Mas, na verdade, ele não quer nada da vida. Não quer nada. Ele vai continuar lá, naquele lugarzinho que ele está lá, que é muito mais fácil para ele, que é a chamada zona de conforto. Tá? Eu não consigo entender. Uma aula dessa aqui, você consegue extrair muito conhecimento dela. Lá na caixinha do Instagram,
Pode colocar sua pergunta lá, eu respondo todas as perguntas. Como que você não vai aprender assim? Eu não cobro nada, é de graça. É de graça. Então, esses camaradas que ficam aí se fazendo de vítima, não vou estudar porque não tem dinheiro, não vai chegar em lugar nenhum. Lugar nenhum. E é bom para quem? É bom para nós. É bom para vocês, é menos um para concorrer. Tá? Show de bola. Então, esse pessoal que fica aí falando que não tem dinheiro e tal, isso é só desculpa para não estudar. É porque o cara não quer estudar, ele vai arrumar uma desculpa para não estudar. Beleza? Diga aí, vocês ficaram na dúvida, qual é a dúvida? Fala, Maicon, pode colocar aí que eu vou responder. Qual é aí? Vocês estão na dúvida? Pode colocar aí que eu respondo, tá? Eu não acompanhei a pergunta, não. Faz a pergunta aí de novo, que eu vou responder, tá? Enquanto você coloca a pergunta, bora para mais uma questão, galera. Acabou não? Acabou não? Bora? Não acabou não. Não acabou não. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Fazendo-se passar nas hipóteses do artigo 9º da LEP, o latrocínio enquadra? Como assim? Artigo 9º da LEP? Qual que é o artigo 9º da LEP? Eu não sei artigo de cabeça não, galera. Sei não. Roubo com resultado morte. Submete ao preso a identificação por perfil genético segundo a LEP? Sim. É crime hediondo. Latrocínio é crime hediondo. Tá? Latrocínio é crime hediondo. Se é crime hediondo, tem que fazer. Tem que fazer. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Olha aí. Fazendo-se passar por um manobrista. O agente faz com que a própria vítima lhe entregue as chaves do carro. Oportunidade em que se retira tranquilamente do local, fugindo com o veículo. Nesse caso, podemos afirmar que o agente praticou o delito de... Essa é boa também. Essa é boa também. O indivíduo chegou lá no estacionamento, se passou pelo manobrista. O indivíduo chegou e falou assim, manobrista, pode estacionar meu carro. Ele pegou a chave, entrou no carro e foi embora. E aí? E aí? O que você me diz? Galera, vamos lá. Furto. Qual é a conduta criminosa? Subtrair. Subtrair é tirar algo de alguém. Tá? Aqui, o indivíduo tirou algo da vítima. Aqui, o indivíduo subtraiu o carro, tirou o carro. Não. Não. Olha só. Ele se passou por manobrista. O que eu tenho aqui? A fraude. A fraude. É o meio que ele se utilizou para induzir a vítima em erro. Então, eu tive a fraude, a vítima foi induzida a erro. Com o erro, eu tenho a vantagem econômica. E com a vantagem econômica, eu tenho o prejuízo da vítima. Galera, o que é isso aqui? Estelionato. Olha aí, mais uma coisinha para vocês anotarem. Mais uma coisinha aí para vocês anotarem. Olha só, se eu tenho fraude, e qual que é a fraude? É o meio que o indivíduo
É o meio que o indivíduo se utiliza para enganar a vítima. Qual que foi a fraude? Ele se passou pelo manobrista. Ele não era manobrista. Então, ele utilizou de uma fraude. Com essa fraude, ele induziu a vítima a erro, porque a vítima imaginou que ele era o manobrista. Entregou a chave para ele. Então, eu tenho a fraude, eu tenho o erro da vítima. Tendo o erro da vítima, eu tenho o quê? A vantagem econômica do indivíduo que saiu no carro. Se eu tenho a vantagem econômica de um lado, eu tenho o prejuízo da vítima. Tá aí, galera, ó. Tá aí, ó. O crime é de estelionato. O crime é de estelionato. O crime é de estelionato. Tá? Então, como é que eu vou saber o crime de estelionato? Tá aí, ó. A sequência para vocês. Tem que ter uma fraude que vai induzir a vítima a erro. Com o erro, eu tenho uma vantagem econômica. Com a vantagem econômica, eu tenho um prejuízo com o agente. Tá? Beleza? Essa tava tranquila. Essa tava tranquila. Tá? Vamos fechar? Vamos fechar? Tício, funcionário público federal, em fiscalização de rotina, constatou que Paulo, proprietário de uma mercearia, estava devendo tributos ao fisco. Em vista disso, concedeu-lhe o prazo de 48 horas para efetivar o pagamento e mandou colocar uma faixa na porta do estabelecimento dizendo: este comerciante deve ao fisco e deverá pagar o tributo devido em 48 horas. A conduta de Tício caracterizou o crime de... Detalhes. O Tício é funcionário público. O Tício é funcionário público. Tá? Ele foi lá, beleza? Ele foi lá exigir o pagamento de um tributo. Ele foi lá exigir o pagamento de um tributo. Tá? Ele foi lá exigir o pagamento de um tributo. Tributo é dívida essa que existia. Dívida essa que existia. Só que, para cobrar, ele colocou uma faixa lá, né? Ele colocou uma faixa lá. Tá? Galera, presta atenção. Prevaricação. Coloca assim, o funcionário só pensa no seu umbigo. Como assim, professor? Como assim, professor? Na prevaricação, galera, o funcionário vai agir com interesse ou sentimento pessoal. Na prevaricação, o funcionário público vai agir por sentimento pessoal. Ele só pensa nele. Ele não quer saber do outro, ele só pensa nele. Tá? Calúnia. Ele vai imputar um fato criminoso a alguém. Não foi o caso aqui. Concussão. O funcionário público vai exigir. Ele vai exigir uma vantagem indevida. E aqui ele não exigiu. Tá? Aí, olha o excesso de exação aí, galera. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevida, não foi o caso, ou quando devida, olha aqui, emprega meio vexatório. Tá? Emprega meio vexatório. O que ele fez? Ele foi lá e colocou a faixa, né, galera? Ele empregou na cobrança um meio vexatório. O que eu tenho aqui? Excesso de exação. Na corrupção passiva.
solicitar, aceitar, solicitar, aceitar e tem mais um verbinho aí. Me ajudem aí. 317. Solicitar, aceitar ou receber. Ou receber. Tá? Esses são os verbos aí da corrupção passiva. Beleza? Então aí, excesso de exação. Essa estava tranquila. Tá? Estava tranquila. Tranquilo? Show de bola, galera! Show de bola! E aí? É isso mesmo, receber. Tá? Galera, um outro macete. Crimes contra a administração pública. Como é que você faz? Você vai memorizar o nome e o verbo. O nome e o verbo. Não tem erro também. Não tem erro também. Tá bom? E aí, galera? Show? Tranquilo? Com essa aí nós finalizamos, tá? Todas as questões de hoje.